Eu sou o Márcio Juc e hoje a gente vai falar sobre dívidas. Então nós aqui dos adolescentes da Igreja Batista de Vila Mariana estamos estudando nesse segundo semestre de 2023 o curso Crown, que é um curso sobre finanças, sobre cuidar daquilo que Deus nos deu, à luz, claro, das Sagradas Escrituras. E o capítulo 3, que a gente vai ver hoje, é sobre dívida. Tem um texto muito legal que está lá em Provérbios 22:7, que diz assim: assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Então, dívida é uma coisa assim que assombra a gente, e deveria assombrar mesmo. Nós não deveríamos entrar em dívidas, né? E muitas pessoas atualmente estão se afundando cada vez mais em dívidas. E uma pesquisa disse que mais ou menos assim 56% dos divórcios que acontecem aí a razão principal é a questão financeira. Então 56% das discussões, das brigas entre o casal é financeira. Então olha só, é mais da metade, né? Então tem outra pesquisa que diz que a cada 3 casamentos, 1 dá em divórcio. Mas aí o que fazer, né? Essa questão de cônjuge e tudo. Você que é adolescente está assistindo ainda não chegou lá, mas logo você vai chegar, então já vai chegar preparado, né? E você que já é cônjuge, tem aí uma dica, por exemplo, de que a gente pode lidar bem com as nossas finanças a partir do seu cônjuge, né? Junto com o seu cônjuge, é a questão de não esconder os gastos do seu cônjuge. Então muitas vezes a gente quer comprar algumas coisas e o nosso cônjuge não concorda, né? Ele nos freia. E a gente não deveria comprar escondido, porque isso é uma questão assim de talvez até traição, né? Assim, entre aspas, né? Você está traindo a confiança dessa pessoa, né? Então, como que esses problemas financeiros eles começam, né? Eu pesquisei no Google, pesquisei com alguns irmãos da igreja que estão dando o curso Crown para os adolescentes atualmente, né? E aí, será que a pessoa não tem noção que ela não pode gastar mais do que ela ganha? Sim, ela tem noção. Ela sabe que não pode gastar mais do que ela ganha, porque não tem, né? Então você não deveria gastar. Só que atualmente nós temos muita facilidade, né? Cartão de crédito, empréstimo e tudo mais, é muito mais fácil. Só que eu perguntei, né, para algumas pessoas e aí as pessoas me falaram, né, que algumas pessoas querem manter um estilo de vida. E aí você pode manter um estilo de vida antigo que você tinha, quando você tinha dinheiro, por exemplo. E aí você, por algum motivo, desemprego, alguma mudança na vida, você não tem mais aqueles recursos entrando e você quer manter o estilo de vida. Então você acaba entrando em dívida. Ou talvez para manter o status no meio de um grupo, né? Então quando a gente anda no meio de pessoas um pouco mais ricas, né, um pouco mais abastadas aí de recursos financeiros, eles têm coisas que a gente gostaria de ter. Então a gente tenta fazer parte do grupo comprando coisas pela questão de status. E muitas vezes a gente compra coisas por impulso. Então a gente não compra pensando nas consequências financeiras que isso vai gerar para nós, pessoalmente, para nossa família, nosso cônjuge, né? Mas aí tem vários pontos aqui que os adolescentes estão vendo. Eu vou citar aqui alguns. Então, por exemplo, falta de planejamento, falta de monitoramento do dinheiro, então um controle, né, sobre o seu dinheiro. Então tem um aplicativo muito legal que eu estou indicando aqui, eu vou colocar o símbolozinho aqui desse aplicativo, que a gente usa, mas você pode usar a planilha Excel, mas se você não é tão tecnológico assim, não quer usar o aplicativo, que esse símbolozinho que está aqui na tela, não quer usar uma planilha do Excel, porque não sabe, não quer, é muito trabalho, pode usar o caderninho, não tem problema. Pega uma folha de papel e anota seus gastos diários. O ideal, e eu fazia isso antigamente, o ideal é você gastar e já anotar no caderninho. Então eu levava um caderninho de papel. Eu fui lá, comprei uma bala. Vou lá, comprei uma bala de 5 centavos. Fui lá, almocei fora, R$30. Eu fui lá e comprei uma flor, tá? E aí eu vou anotando. No final do dia, eu tenho lá os gastos do dia. No final da semana, no final do mês, eu consigo ver onde que eu estou gastando o meu dinheiro, né? Então é importante você monitorar, é importante você controlar, planejar. Porque a partir do momento que você planeja, você sabe o quanto você pode gastar ou não. Então eu e a Aline, nós hoje fazemos eletronicamente. Então eu tenho esse aplicativo, eu faço todos os gastos nesse aplicativo. Ele mostra gráfico, mostra quais áreas que a gente gasta mais dinheiro.
E aí eu tenho um outro documento, que daí eu faço no meu computador, que é todas as despesas esperadas do mês. Então, por exemplo, eu coloco lá o aluguel, internet, luz, água, crédito de celular, passeios, enfim, tem uma lista gigantesca. Então, assim, tem lá, sei lá, X reais que eu tenho que pagar todo mês, não tem jeito. Se o meu salário, o meu sustento, ele é um pouquinho mais alto que isso, eu já não posso gastar mais, né? Mas se ele é abaixo disso ainda, puxa, eu vou ficar no vermelho durante o mês. Então, o que, que eu posso ajustar? O que, que eu posso tirar dessa lista? E muitas vezes eu e a Aline, a gente sentou junto e tirou muitas coisas da nossa lista. A gente gostaria muito de comer fora todos os dias. Eu, pelo menos, nossa, eu amo comer fora. Mas a gente fez um acordo, vamos comer fora somente uma vez por mês. E a gente come fora só uma vez por mês. Então, a gente tem alguns acordos em família que a gente vai gastar dinheiro ou não. A questão do desemprego também é verdade. Então, não é só que a pessoa às vezes quer manter o status ou ele é descuidado com as finanças. Talvez acontece um desemprego, talvez acontece alguma doença que você gastou muito dinheiro que você já poupou e aí você fica talvez na dívida, né? Então, infelizmente, tem coisas que não tem como a gente controlar. E o vídeo de hoje eu queria falar o que a gente pode controlar, né? O que a gente pode, como a gente pode ser um bom mordomo, como a gente já falou nos vídeos anteriores. Gastos no cartão de crédito desenfreado, então a ideia é você ter o dinheiro para pagar o cartão de crédito, né? A gente vai ver um pouquinho de cartão de crédito daqui a pouco. Enfim, tem bastante coisa, uma lista gigantesca que eu vou colocar aqui na lista, na descrição, para você dar uma olhadinha. Mas você precisa fazer, de alguma forma, o controle do seu dinheiro, gastos e ganhos, né? Então, dívida, o que é uma dívida? E um ponto interessante que eu esqueci de falar é a questão do analfabetismo financeiro. E a intenção desses vídeos todos é exatamente isso. Você que talvez nunca fez o Crown, um curso de finanças, talvez não sabe nada, você começar de alguma forma. Os adolescentes podem te ajudar. Então, você, família, vocês podem fazer isso juntos. Deveriam, na verdade, fazer juntos. Mas o que é dívida? Dívida é você dever algo a alguém, né? Não quer dívida é diferente de inadimplência, né? Então, você tem uma dívida que você vai pagar mensalmente, tal, ali você paga, consegue pagar. Inadimplência já é uma coisa um pouco mais... tá junto com a dívida, é uma dívida também, mas você está inadimplente que você não vai pagar, não quer pagar e tudo mais, enfim. As dívidas, elas custam muito caro para nós. Elas custam muito caro para você e para mim. E a gente precisa entender o custo dessa dívida para nós. Vamos pegar um cartão de crédito, por exemplo. Né? Hoje em dia, nós usamos cartão de crédito com algumas vantagens. Então, você consegue, por exemplo, com uma bandeira de cartão de crédito, almoçar num restaurante junto com uma pessoa, né? O seu cônjuge, por exemplo. Eu e a Aline, a gente vai lá, eu pago uma conta e a outra é de graça porque eu estou com cartão de crédito. Eu consigo viajar aí, porque a minha mãe mora em Curitiba, a mãe da Aline mora no Espírito Santo. Então a gente consegue viajar para lá com milhas, por exemplo, né? Ou talvez de férias, né? E nessas viagens, por exemplo, dependendo da sua bandeira do cartão, você pode acessar uma sala VIP, que aí você economiza, por exemplo, num almoço, num lanche do aeroporto, que é extremamente caro, e lá na sala VIP é de graça e tal, enfim. Mas tem algumas vantagens, mas eu não sei assim se vale a pena você ter cartão de crédito ou não. Então você precisa fazer isso. Eu tenho cartão de crédito porque eu e a Aline, a gente controla os gastos, a gente tem essas vantagens e a gente consegue administrar bem isso aí. Se você não consegue, já teve problema talvez com o cartão de crédito e tudo mais, tá, é bom a gente repensar isso, né? Então, por exemplo, você deve para o seu cartão de crédito R$1.000. Só que você quer pagar essa dívida, essa inadimplência, vamos dizer assim. Você não quer ser mais inadimplente, você quer pagar essa dívida. E você quer pagar em um ano esses R$1.000. Só que o juro do cartão de crédito é muito abusivo. É 12% ao mês. Então, assim, no caso de atraso, se você atrasou uma conta, por exemplo, então uma dica importante. Se você tem cartão de crédito, tenha dinheiro para pagar o cartão de crédito todo. Ou seja, a conta completa. Não pague só o mínimo, porque isso aí vai gerar uma bola de neve. Eu já passei por isso na minha vida, quando eu tinha aí meus 18, 19 anos, eu tinha 3 cartões de crédito, eu fui mandado embora de uma empresa que eu ganhava bem, lá em Curitiba ainda, era solteiro, e eu continuei usando os 3 cartões de crédito. Estourei os 3 cartões de crédito e não tinha mais a entrada dessa empresa grande que eu trabalhei, chamada Bosch, no caso,
E eu não tinha mais dinheiro para pagar, então eu fiquei inadimplente com os 3 cartões de crédito. Depois eu fui negociar a dívida e tal, e tudo certo agora, graças a Deus. Mas aí você decide pagar esses R$ 1.000 em 12 prestações suaves. Na verdade, não é bem assim. Porque o total que você vai pagar depois de um ano é R$ 2.400, R$ 2.440 para ser mais exato. Ou seja, é 1.400 de juro. Bom, você deveria pagar o seu cartão de crédito à vista. Negocia, se você é inadimplente, tenta lá com o seu banco, fala, olha, eu tenho R$ 500 para pagar à vista, não tem ainda, puxa vida, como é que eu posso gerar um pouco mais de renda, cortar um gasto aqui, um gasto ali, porque eu preciso pagar isso aí. A primeira coisa que a gente deve fazer na nossa vida é controlar esse dinheiro, né, ver o que eu gasto, o que eu não gasto, e precisa tirar as dívidas da nossa frente. Porque as dívidas, elas nos aprisionam, como a gente viu no texto que a gente acabou de ler. Então, os juros, eles podem trabalhar contra você e a favor de você. Então, a seu favor. Né? No caso, a favor de você não existe. Mas a seu favor. Então, a gente precisa fazer esses cálculos. Você pega aí uma poupança, por exemplo, que talvez não dê muito rendimento, ou um tesouro direto, que é uma coisa fácil, que você empresta dinheiro para o governo, ou qualquer outro investimento que você conhece. Faz as contas de quanto você ganha por mês. E você, talvez com R$ 1.000, você pagando, né, um valor, você consegue comprar aquilo à vista. Ao invés de você parcelar no cartão e pagar um mais juro que você não conseguiu pagar depois, enfim, vira uma bola de neve. Então, pagar à vista é sempre melhor. Por isso que muitas pessoas são contra cartão de crédito, porque isso nos motiva a sermos inadimplentes. Isso nos motiva é fácil, eu vou passar o cartão aqui, já era. Puxa, esse aqui acabou o limite, eu vou passar o outro cartão, que também é fácil. Puxa, hoje em dia eu fiz minha conta digital lá, Nubank, Itaú, Safra, sei lá onde você tem a conta no banco, e eles me oferecem um cartão de crédito rapidinho. Cuidado, cuidado. O meu pai sempre falava, se a gente não tem dinheiro para comprar, não compre, espere. Guarde esse dinheiro, invista esse dinheiro, faça com que os juros trabalhem para você, trabalhe a seu favor, e aí você compra à vista. E ainda pode barganhar, ganhar um desconto. E o que a Bíblia fala sobre dívida? Então, lá em Romanos 13, 8, diz assim, eu tenho 3 versões diferentes da Bíblia aqui, ó. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Não devam nada a ninguém. Mesma coisa, né? Paguem todas as suas dívidas. Então, aqui Romanos 13, 8 diz para você não ficar devendo para ninguém, para você dever, se você deve, para você pagar. Então, você pagar logo que puder. Por que Deus desencoraja veemente, fortemente, que a gente faça dívida? Primeiro, porque dívida é escravidão. Segundo, porque dívida era uma questão de maldição. Lá em Deuteronômio, fala que quem deve, quem é endividado, era maldito, né? Era uma maldição. E dívida tira algumas oportunidades. Né? Infelizmente, nós temos visto em nosso meio muitas pessoas perdendo algumas oportunidades porque tem dívidas. Né? Cada qual a sua dívida, a sua dificuldade que tem na vida. Talvez um desemprego, talvez uma doença, talvez qualquer coisa, mas acarretou numa oportunidade que se perdeu. Né? Então, a gente precisa cuidar bem. Então, mas vamos focar aí em dívida que é escravidão. Então, eu falei que dívida é escravidão, dívida era maldição e dívida tira a oportunidade. Você pode falar com o seu adolescente aí, pegar o material e dar uma lida nessa matéria. Só para a gente ganhar tempo aqui, a gente vai falar só sobre sobre a escravidão, depois você vê os outros. Né? Então, o que a Bíblia fala aí sobre a questão de escravidão? Provérbios 22, 7, né? Foi o que a gente leu, é um texto para a gente decorar. Assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado é escravo daquele que quem empresta. Então, você que tomou emprestado, você agora está na mão daquele que emprestou. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Então, Deus, ele já fez o maior sacrifício de todos. Ele entregou Jesus Cristo para morrer no seu lugar e no meu lugar. Então, ele quer que a gente seja livre. Ele não quer que a gente seja aprisionado, que a gente fique preso ali a qualquer outra coisa. Seja questão financeira, seja outras pessoas, seja a qualquer coisa. Porque você é livre através de Jesus Cristo. Isso é uma boa notícia. Então, Deus ele quer a gente livre para servi-lo. Eu não vejo vantagem nenhuma na questão de empréstimo. Não, eu vou fazer um empréstimo aqui porque eu preciso comprar um carro. Eu vou fazer um empréstimo aqui porque eu preciso fazer não sei o que e tal. Olha,
você pode ter alguma opinião diferente. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Coloca no chat aí as suas opiniões, seja na questão de empréstimo, ou até no cartão de crédito, ou qualquer outra coisa que você quiser escrever no chat, a gente vai conversando aí. Talvez nos próximos vídeos eu até responda algumas perguntas, baseado aí em alguma coisa, né? E a gente aprende junto. A primeira coisa que a gente deve fazer para prosperar, como eu disse, é pagar suas dívidas. Se você já fez algum empréstimo de alguma forma, por algum motivo, seja na sua empresa, seja na sua vida pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é pagar essa dívida. Você tem que pagar e se ver livre, tirar isso da frente. Então, você pensando nessa questão de dívida, de você pagar tudo mais, muitas pessoas acabam sendo fiador de outras, acabam sendo avalista. Eu lembro que o meu pai foi um dia do meu tio e deu mó BO lá em casa, foi tenso, faz muitos anos. Mas o que é ser avalista, né? Então, por exemplo, você vai alugar um apartamento ou você vai comprar alguma coisa. Você precisa de alguém para assinar por você. Então você fala assim, olha, o Márcio vai comprar um apartamento e a Aline é a sua avalista, o seu fiador, por exemplo. Vamos falar, né, a Aline como exemplo, a minha esposa. Se eu não pagar a dívida, se eu não pagar o aluguel da minha casa, ou a prestação de qualquer coisa, quem vai pagar é a Aline. Então você, se for fiador de alguma pessoa, você está sendo responsabilizado se essa outra pessoa não pagar a conta. E aí o negócio é complicado, porque isso aí destrói famílias, destrói amizades. Então, se alguém pedir, Márcio, você pode ser o meu fiador? Não pode. Não posso, cara. Não consigo. E a Bíblia fala que é tolice. Então, se a pessoa é crente, é mais fácil a gente conversar. E se a pessoa não é crente, a gente talvez use isso, falando assim, olha, eu creio na Bíblia, eu creio que a Bíblia tem todos os assuntos, inclusive esse, que eu vou abrir para você lá em Provérbios 17, 18, que diz assim, é pura tolice assumir o compromisso de pagar as dívidas de outra pessoa. É loucura você assumir o compromisso perante um cartório, perante um banco, perante alguma instituição, para você pagar a dívida se a outra pessoa ficar inadimplente. E alguns pais se tornam fiadores de seus filhos no financiamento do carro, do primeiro carro, nossa, tão sonhado o primeiro carro, talvez na faculdade, talvez no apartamento. Então eles se tornam fiadores, né? E pais, eu encorajo você a não fazer isso. Não faça isso pelo seu filho. É muito melhor a gente aprender uma lição hoje de ficar longe de dívidas do que a gente tenta fazer ali a questão de ser fiador. Vamos nos programar, né? Então programe-se, guarde dinheiro e aí você compra o seu carro. Então se você quer ajudar o seu filho, e aí eu creio que nessa idade que a gente está trabalhando aqui, que é a partir dos 12 anos até os 16, 17, 18 anos que a gente tem nos adolescentes, no Control Team, eu acho que é uma das melhores fases para você ensinar tudo para o seu filho. Tudo mesmo. Como a gente está falando de finanças, ensine finanças para o seu filho. Por isso que a gente está fazendo a aula Crown na Escola Bíblica Dominical todos os domingos. Se você ainda não tem, eu aconselho ter uma conta separada para o seu filho. Então, eu vou colocar no YouTube aí, tem no YouTube aí, desculpa, já coloquei. No YouTube, no meu canal, eu tenho uma entrevista com o professor Marcos Silvestre. E ele também nos dá uns direcionamentos sobre conta juvenil, por exemplo, que eu estava pesquisando e tem aí uma conta que é a partir dos 14 anos. Então você abre uma conta para o seu filho e dá uma mesada, né? um dinheiro por mês, dá uma semanada talvez, um dinheiro por semana. Não precisa ser muito não. O seu filho talvez pede dinheiro para sair com os amigos, ir para o cinema, comer um lanche, fazer alguma coisa. Deposita esse dinheiro na conta dele. Fala assim, olha só, eu não vou te dar o dinheiro, não vou te dar o meu cartão. Eu vou fazer uma conta para você e o dinheiro eu vou depositar para você, tá bom? Então, quanto eu vou falar, ó, beleza, pra você assistir um cinema aí, pipoca, pá, não sei o que tem, eu vou te depositar R$50, por exemplo. Aí o seu filho, ele já vai ter a sabedoria, ele já vai estar sendo treinado para lidar com esses R$50. Ele compra o valor lá do ticket, lá, 16, 20, 25, R$30, e aí ele tem a opção de comprar pipoca grande, que vale muito, é grandona, uma copão de coca, ou ele compra menorzinho, que é mais barato, ou talvez ele nem compre. E aí ele economiza o dinheiro. Você precisa dar um número X de dinheiro para passagem de ônibus, Uber, sei lá o que e tal. Deposita na conta do seu filho.
Ah, você quer dar um presente de aniversário, só que você não sabe o que dá para o seu filho, ele tem tudo, não precisa de nada, eu vou dar um dinheiro para ele. Ao invés de você dar em dinheiro espécie, deposita. E aí ele pode aprender a poupar. E adolescente, comece a poupar. Comece a poupar hoje. Você já começa a tirar uma porcentagem do seu ganho, que talvez você ganha R$ 5 da sua mãe para o final de semana, por exemplo. Já separa um negocinho desse para você guardar. Pô, eu vou guardar R$ 1 por semana. Pô, R$ 1 por semana, quantas semanas tem um ano aí? São 4 semanas por mês, já tem R$ 4 por mês. Vezes 12, 4, 2, 1, 4, você já tem, né? Aí 51 por ano. Então, isso é R$ 1 é pouquíssimo, né? E, claro, e eu gostaria também de motivar você a outra coisa. Nós somos crentes, nós acreditamos que o dízimo, ele é uma ordenança de Deus, né? Deus, ele não precisa do seu dinheiro, o pastor não precisa do seu dinheiro, você não está pagando a igreja, você não está pagando a Deus, você não está pagando o pastor. Você está devolvendo para Deus 10%, uma parte daquilo que ele te deu. A gente viu no vídeo passado que ele nos dá todas as coisas, que a gente precisa ser um bom mordomo. Então, você vai lá e tira os 10%. Então, você ganhou R$ 5 da sua mãe, você tira 50 centavos para o dízimo, você dá 50 centavos de dízimo. Por que não? Você já vai acostumando. Depois, quando você ganhar R$ 1.000, 50 mil reais, 100 mil reais por mês, aí você dá o valor de 10%, né? Devolve para Deus. E aí você tira uma porcentagem também para você guardar e o resto você gasta. Então, comece a poupar hoje, invista e economize, porque você consegue pagar à vista. Você não vai depender, não vai fazer dívida, não vai depender de ninguém. E para você investir, para você poupar, né, você precisa economizar, é verdade, é a mesma coisa, né? E você ofertar também. E lá em Atos 20, 35 diz assim, é melhor dar do que receber. Dar a alguém sem esperar, receber algo em troca, né? É a graça. É receber algo que você não merece. E a gente não consegue pagar. Então agora eu vou ler algumas perguntas para vocês do que está na nossa apostila. Então acompanhe comigo. Aqui em Deuteronômio 28 diz que as dívidas elas eram consideradas maldição. Então estar livre de dívida era considerado bênção. Então, a primeira pergunta aí, de acordo com essa passagem, o que a Bíblia fala sobre as questões das dívidas, né? Lê o versículo do Provérbios 22:7. O que ele fala sobre dívida? A pessoa que deve é escrava daquele que emprestou. Romanos 13:8 diz assim, somos encorajados a nos mantermos longe de dívidas. Então lá em Romanos 13:8, Deus nos encoraja a ficar longe. O que a Bíblia fala sobre pagamento de dívida? Lá em Provérbios 3:27 e 28. Pague as suas dívidas imediatamente, se você tem os seus recursos. Muitos são aconselhados a demorar para pagar, a usufruir mais de um dinheiro que não é seu, e aquela coisa toda e tal. Não, isso não é bíblico. E deixar caducar também não é bíblico. Então você vai, durante um período de não sei quantos anos, você deixa a sua dívida lá e a caduca, quer dizer, não tem mais dívida. Isso aí é errado também, né? A questão do avalista, fala aqui que é o responsável pelo pagamento. E as últimas duas perguntas, duas considerações aqui, é o que a Bíblia diz sobre se tornar fiador de alguém. Então, Provérbios 17:18 diz que é falta de sabedoria se tornar fiador. E lá em Provérbios 22, 26 e 27, fala assim, não seja fiador, não seja um fiador. Você pode vir a perder tudo caso se torne fiador de alguém. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aproveitado como eu tenho aproveitado essas aulas. E no meu canal aqui, ele se chama Esporte, Fé e Família. E durante todos os vídeos que eu estou fazendo no canal todo, eu vou falar sobre esporte, sobre a importância da atividade física, como usar o esporte como meio de evangelismo, discipulado. Sobre fé, claro, a gente vai falar sobre a Bíblia, sobre o que Deus fala sobre cada assunto, por exemplo, finanças. E também família, criação de filhos, na infância, como eu tenho, né, os meus filhos de 5 e 3 anos agora, criação de filhos na adolescência, criação de filhos na juventude, relacionamento conjugal, a gente faz também algumas coisas com os adolescentes de falar um pouco sobre o que é relacionamento, ficar, namorar, casar, noivar e tudo mais. Então fique ligado, compartilhe com outras pessoas, se você puder curtir esse vídeo, se você puder ativar o sininho talvez e tal, comentar no chat, que daí o YouTube entende que esse vídeo é relevante e mais pessoas vão poder assistir.
Deus abençoe. Tenha uma ótima semana.